Nosso episódio de número 17 vai se chamar Pós-Parto. E a gente vai falar um pouquinho sobre parto, os cuidados que a gente precisa ter, quando intervir, e um pouquinho dos primeiros cuidados, da cura do umbigo, da identificação, o que observar e quais cuidados nós podemos ter com aqueles animais que nascem fracos ou encarangados. O 18º episódio se chama Índices Reprodutivos. Lembra que falamos de índices zootécnicos no segundo episódio? Agora vamos aprofundar na parte reprodutiva. Afinal, já falamos de pré-parto, de pós-parto, já falamos sobre a importância das anotações, então está na hora de avaliar tudo isso e saber aonde melhorar e se programar para os próximos anos. O episódio número 19 se chama Diagnóstico de Gestação, que assim como o andrológico não são custos, são investimentos. Escolhemos falar sobre diagnóstico de gestação depois dos índices reprodutivos para tentar deixar mais claro isso. Assim a gente vai entender o porquê de fazer e os benefícios que essa tecnologia nos traz para toda a propriedade. O nosso 20º episódio vai ser sobre cascos. É preciso entender que existem diferentes doenças que afetam os cascos. Diferenciar uma frieira de um footy-root, entender que são causas diferentes, tratamentos diferentes e que existem prevenções para que esses tipos de problemas possam ser até erradicados de uma propriedade. O 21º episódio vai ser sobre aquele processo de selecionar e disseminar características que são do nosso interesse, ou seja, vai ser sobre melhoramento genético. Mas tem muita confusão sobre isso, principalmente porque a gente precisa medir e a gente precisa saber o que nós queremos selecionar. Vamos bater um papo de como isso pode melhorar a nossa produção, ser uma peça-chave para facilitar a nossa vida e aumentar os nossos lucros. No 22º episódio, nós vamos falar sobre o método FAMACHA. Lembra que comentamos que a verminose é um dos principais inimigos da ovinocultura? O FAMACHA é uma técnica que ajuda muito a combater o principal verme, o Hemoncus. Mas FAMACHA é mais do que olhar o olho. FAMACHA sem teste de resistência, sem coprocultura, sem identificação e principalmente sem descarte, não é FAMACHA. O episódio 23 será sobre o mercado da lã. Ecologicamente, a lã de ovelha é a fibra têxtil mais correta do mundo. Por que algumas valem mais e outras menos? Quais são as características que a indústria procura na lã? Existe alguma forma de tentar agregar valor? Precisamos conhecer o nosso produto, para onde ele está indo e o que fazem com ele. Enfim, desvendar um pouco do mercado da lã vai ser a tarefa do episódio 23. O episódio 24 será sobre esquila, porque se a gente acabou de falar sobre o mercado da lã, nós precisamos falar sobre a colheita desse produto. Dá para melhorar muito o processo dessa colheita, do armazenamento, da seleção. E assim termos o melhor produto possível para ir atrás dos melhores preços e dos melhores mercados. No 25º episódio, falaremos sobre condenações de carcaça. Animais abatidos nos frigoríficos são inspecionados por fiscais sanitários e se apresentarem alguma doença, lesão ou alteração são condenados, totalmente ou em partes, isso depende. Ou seja, além de ser uma oportunidade de ouro para o produtor saber como está a saúde do seu rebanho, é pertinente que as principais causas de condenações no estado sejam exatamente aquelas doenças que mais estão circulando e das quais nós mais precisamos estar atentos. Vamos aproveitar para, junto com esse tema, também falar sobre a necrópsia, que nada mais é do que analisar aquele animal que morreu na propriedade. No episódio 26, nós falaremos sobre as obrigações legais do produtor. Legais aqui é no sentido de lei, e todo produtor tem uma série de obrigações legais. Tem que declarar o rebanho na inspetoria veterinária, apresentar o seu talão de produtor na prefeitura, tem impostos como o ITR, documentos como o CAR. Em alguns casos, existe a obrigação de realizar um tratamento específico em um período determinado do ano, como é o caso do banho piolicida e sarnicida nos ovinos. Enfim, vamos tentar esclarecer as principais obrigações legais, achar as justificativas para elas e facilitar a vida do produtor nesse episódio. No episódio de número 27, vamos falar sobre o bem-estar animal.
Todo animal tem direito a estar livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor e doença, livre para expressar seu comportamento e livre de medo e de estresse. E isso é muito importante. Faz parte da ética de criar, precisa fazer parte de toda a propriedade rural e, além de tudo, só traz benefício para o produtor e para quem trabalha com os animais. O 28º episódio é sobre gestão e controle financeiro. Você sabe quanto custa manter tua atividade por mês? Ou por ano? Esse ano você gastou mais ou menos que no ano passado? E qual a previsão para o ano que vem? Já sabe quando pretende comercializar os teus animais e com que média de peso e preço? Isso tudo parece muito simples ou difícil? Vamos tentar simplificar e tentar mostrar o quão importante é o controle e a organização financeira. O 29º episódio vai se chamar Características da espécie. Ovinos estão entre os primeiros animais domesticados pelos homens. Não é à toa que são animais bíblicos, que estão retratados em pinturas rupestres lá do tempo das cavernas. E esse animal tão específico tem características próprias. O 30º episódio é sobre raças e classificações. Quais são as raças de aptidões para carne? Quais são as raças de lã? Quais são as raças de duplo propósito? E o que essas classificações influenciam na criação? E vamos aproveitar para responder aquela clássica pergunta: qual é a melhor raça? Terceirização do abate e inspeção é o nosso 31º episódio. Não sei se todos, mas muitos ovinocultores já pensaram que a solução para a atividade seria ter um abatedor. Ou pelo menos ter mais abatedouros. Falamos um pouco disso no 8º episódio, sobre caminhos da carne, mas agora vamos conversar sobre uma possibilidade diferente. E se em vez de ser dono de um frigorífico, a gente pudesse alugar ele quando a gente precisasse? Isso é terceirização. Vamos entender o que significa, como fazer e um pouquinho sobre inspeção. O que é selo SIM, SISB, CIF, quais são essas diferenças? Vamos projetar também essa ideia de um produtor que verticaliza a produção sem precisar fazer todo o investimento que um frigorífico demanda. O 32º episódio é sobre confinamento. Nos últimos anos surgiram confinamentos por todo o Rio Grande do Sul. Com eles foi possível melhorar o acabamento dos animais, padronizar a oferta, melhorar o volume, facilitar toda a logística da cadeia. Mas aí surgem algumas dúvidas, como por exemplo, qualquer um pode confinar? Quais são as questões importantes para ser cuidadas no confinamento? Elas são diferentes de uma criação extensiva? Vamos falar sobre a estrutura, alimentação, cuidados sanitários e o equilíbrio financeiro que um confinador precisa para ter sucesso nessa atividade. O 33º episódio se chama Estiagem. E quando falamos em estiagem, a gente não pode esquecer de olhar o nosso histórico. Dentro de cada década, a gente tem normalmente 2 anos com estiagem bem acentuada. Portanto, a estiagem pode ser imprevisível, mas ela não é improvável, e devemos nos organizar e preparar para ela. O 34º e último episódio do ano de 2022 se chama Planejamento, Objetivos e Metas. Para esse último episódio do ano, agora que construímos todo esse caminho de informações, nada melhor do que definir quais serão os nossos objetivos e metas para o próximo ano. Esse foi o nosso primeiro episódio, chamado Release. Foi um prazer estar com vocês e nos vemos em breve.